E aí, gente, tudo bem? Canal Explica Gel, mais uma questão sobre globalização. Uma questão muito interessante do Enem 2012, primeira aplicação, questão 21. Vamos ao enunciado? Tá aqui no canto direito superior, enunciado, vamos ler junto. A comparação entre os significados da atual crise econômica e do crash de 1929 oculta a principal diferença entre essas duas crises. Pois, veja só que ele está falando do significado da crise atual. Então, é uma questão do Enem então que ela vai ter uma referência histórica, né? Veja que é bem claro aqui a comparação entre os significados da crise atual e da crise de 29. Então a gente vai para o texto e vai ver a data do texto. Veja que os dois textos aqui que ele apresenta são de 2011, né? Então ele está falando da crise lá dos Estados Unidos no final dos anos 2000, pode estar falando também da crise que vem na sequência dos PIGs, né? Na Europa, né, a crise do euro, né? Então vamos tentar identificar o que ele está mostrando aqui. Questão número 21, vamos para os textos. A Europa entrou em estado de exceção, personificado por obscuras forças econômicas sem rosto ou localização física conhecida, que não prestam contas a ninguém e se espalham pelo globo por meio de milhões de transações diárias no cyberespaço. Ele deu pouca dica aí nesse texto, né? Mas ele está dando aí uma impressão, quer dizer, tá nos dizendo sobre a movimentação do mercado financeiro, né? A velocidade das informações hoje faz com que, se por exemplo uma bolsa de valores entra em queda nos Estados Unidos, por exemplo, a Bolsa de Nova York cai, rapidamente isso vai gerar um efeito dominó, um efeito manada, derrubando bolsas no mundo inteiro, né? Então, nisso ele fala aqui sobre milhões de transações financeiras diárias no cyberespaço. A velocidade disso é muito importante. O texto 2 ele é mais direto, ele fala assim: estamos imersos numa crise financeira como nunca tínhamos visto antes desde a Grande Depressão, iniciada em 1929 nos Estados Unidos. Então, mais uma vez aí ele fala de uma crise, né? A crise financeira de 29, as crises financeiras recentes. Muito bem, o que a gente precisa ter aí como conhecimento teórico para poder encarar essa questão? Primeiro, as chamadas crises das bolhas especulativas. Né? O que significa bolha especulativa? É quando um determinado ativo, então aqui a gente vai mostrar no eixo das ordenadas o valor do ativo, né? Um ativo como ações, como títulos, como imóveis, terrenos, quaisquer tipos de ativos que sejam negociados, a bolha especulativa ocorre quando o valor desses ativos, o preço desses ativos está supervalorizado. Né? Então o preço ele fica irreal, ele fica muito acima da realidade. Então é como se fosse uma bolha mesmo. Imagina uma bolha de sabão, né? Ela vai crescendo, vai inflando, vai inflando, vai inflando, ou seja, os ativos vão ficando mais caros, ela infla, infla até que ela explode. E aí é quando você tem uma grande queda no preço dos ativos, e aí você entra numa crise financeira. E a velocidade dessa crise hoje derruba mercados financeiros mundo afora, beleza? A gente tem algumas fases aqui da bolha especulativa que são bem interessantes da gente conhecer. A primeira fase é o deslocamento. Então vamos pensar aqui o valor do ativo, ele está em valorização. Então determinado ativo, vamos pensar preço dos imóveis, ele está subindo. Tudo bem? Preço das ações, ele está subindo. Por que ele está subindo? Porque é nesse momento onde os investidores mais experientes, aqueles que acompanham o mercado de perto, percebem que aquele ativo tem uma tendência de valer cada vez mais. Aí eles vão comprando aquele ativo, lei da oferta e da procura, mais gente comprando, então os preços sobem. Tudo bem? O segundo momento da bolha especulativa é o chamado boom. É quando aqueles investidores que não são os mais experientes olham para o que está acontecendo no mercado. Né? Percebem que os investidores mais experientes estão comprando aquele ativo e aqueles outros investidores que não são tão antenados assim começam a comprar, empolgados com a situação de valorização. Aí o preço dispara rapidamente. Então, aquele ativo que valia X agora chega a valer até 2x ou mais do que isso. E aí a gente tem a terceira fase, que é a euforia. É quando pessoas
que não acompanham o mercado financeiro, né? Nem como investidores experientes, nem como investidores mais recorrentes, mas não tão experientes, ficam sabendo da notícia que aquilo que custava 10 agora custa 20, custa 25. O que eu vou fazer? Vou comprar isso porque a tendência é só valorizar. E aí, quanto mais gente comprando, maior a valorização. Aí o preço vai lá para a estratosfera, dispara, vai lá para o topo da atmosfera. E aí é exatamente nesse momento que os investidores mais experientes, aqueles que começaram a provocar o aumento do preço daquele ativo, é nessa hora que eles começam a vender. Eles começam a vender para realizar lucros, né? Comprei por 10, agora vale 30, vale 35. E aí você tem uma fase que é uma fase de realização de lucro, que o preço baixa porque muita gente vende, depois outros que ainda estão naquela querendo entrar no mercado compra, aí o preço sobe, baixa, sobe, então ele fica dentro de uma estabilidade, mas com muita oscilação. Até existe um tempo, né, para essa realização de lucro, até que chega um momento em que começa uma boataria no mercado, que os preços estão irreais. Uma vez o presidente do Banco Central norte-americano chamou uma bolha que aconteceu no mercado de internet nos Estados Unidos de exuberância irracional. Os valores, os preços estão muito acima da realidade. E aí, quando os preços estão muito acima da realidade e o boato se espalha, todo mundo pensa em quê? Vou vender antes que o preço baixe, para eu não perder dinheiro. E aí todo mundo começa a vender. Quando todo mundo começa a vender, a oferta aumenta muito e os preços despencam. Aí a gente tem a explosão da bolha especulativa. Tudo bem? Foi isso que aconteceu com a crise de 1929, uma crise de superprodução. A produção industrial norte-americana cresceu, formando grandes estoques, né? E a euforia era grande, cada vez mais gente comprando ações dessas empresas, e aí houve uma supervalorização das ações na Bolsa de Nova York. A bolha se formou até que chegou um momento que se percebeu claramente que a produção era muito mais do que a necessidade. Aí a bolha explodiu com as ações despencando de valor, quebrando muita gente, quebrando empresas nos Estados Unidos e mundo afora. Foi o que aconteceu com aquela bolha que eu falei para vocês da internet no início dos anos 2000. Haviam empresas de internet, como a Yahoo, por exemplo, Yahoo.com, e que o valor das ações dessa empresa valiam mais do que a General Motors, que é uma empresa que tem sede, né, nos Estados Unidos e fábricas no mundo inteiro. E um site de internet valia mais do que a General Motors, uma coisa absurda, uma supervalorização dessas ações, como disse o presidente do Banco Central norte-americano. Na época, o tal do Alan Greenspan, né, foi uma exuberância irracional, né? Aí até que essa bolha explodiu, os valores caíram. E foi o que aconteceu com a crise imobiliária nos Estados Unidos. Nós tivemos uma supervalorização dos imóveis nos Estados Unidos. E à medida que o valor desses imóveis foi subindo, 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 eles ficaram com valores irreais. Só para vocês terem uma noção, um imóvel que valia, por exemplo, aqui, ó, vamos pensar aqui, né, nessa escala de valores, que valia 10, né, chegou um determinado momento em que ele estava valendo 15 e depois ele valeu 20. Né? Então imagina o preço do metro quadrado, né? Um metro quadrado equivale 10 e agora vale 20, o dobro, né? Até que teve uma hora que a bolha explodiu, os preços dos imóveis caíram e eles passaram a valer menos 19. Imagina, estava lá em 10, aí você comprou a 16, a 17, agora vale menos 19. Quer dizer, é só apenas uma escala de comparação, tá? Aqui é só uma questão de comparação de preços em relação ao que era, não são os preços reais, mas como teve essa variação percentual, tá? Uma variação percentual do valor dos imóveis. E essa crise imobiliária dos Estados Unidos teve uma dinâmica muito interessante, né? Vamos tentar entender esse gráfico aqui, esse iconográfico, tá? Clientes bancários depositam dinheiro nos bancos, né? E os bancos formam aí um volume financeiro que eles vão aplicar esse dinheiro. Então, isso é o tradicional em qualquer banco, tá? Tá aqui o número 1. Agora vamos pular aqui para o número 2, tudo bem? As incorporadoras, as construtoras, constroem os imóveis, casas, apartamentos e botam à venda. Né? Então, número 3 é a negociação, é a venda desses imóveis. Aí aparecem os compradores. Os compradores querem comprar as casas, mas não têm dinheiro para pagar à vista. Se eles não têm dinheiro para pagar à vista, eles precisam financiar a sua casa. Eles precisam financiar o seu apartamento. Para financiar, eles precisam de dinheiro. Tudo bem? Então, o
comprador vai até o banco e fala, eu preciso de dinheiro emprestado porque eu quero comprar aquela casa que custa 200 mil, 500 mil, 800 mil dólares, tudo bem? Aí o banco faz uma análise de crédito, empresta dinheiro para o cara, o banco dá o dinheiro para a incorporadora à vista, ó, quanto que custou esse imóvel? 800 mil, toma os 800 mil, e agora o cliente, né, do banco, né, o comprador da casa, ele vai pagar o banco em várias parcelas. Ocorre que a euforia nos Estados Unidos foi tão grande por conta do mercado imobiliário, foi tanta gente comprando casa e apartamento que gerou a supervalorização, que os bancos ficaram muito frouxos na análise de crédito. Os bancos começaram a emprestar dinheiro, a financiar compra de casas e apartamentos para pessoas que não tinham como comprovar renda, não tinham como comprovar patrimônio. Então, eram pessoas, inclusive, desempregadas, que conseguiam empréstimos bancários. Então, virou uma festa, porque todo mundo achou que essa valorização ia ser constante e que as pessoas teriam condições de pagar. Inclusive, os compradores de imóveis que conseguiram financiamento com o banco sem ter como comprovar renda foram até apelidados de compradores ninja. Olha só, ninja, por quê? O cara é um ninja, né? O cara não tem emprego, o cara não tem como comprovar renda, não tem como comprovar patrimônio e consegue um empréstimo de 500 mil dólares no banco. Maluco, né? Então virou uma festa nos Estados Unidos. Só que os bancos começaram a securitização, o dinheiro que eles têm a receber dos compradores de imóveis, dos caras que fizeram financiamento, tá? Com o banco. Então, o comprador, ele vai pagar para o banco em centenas de parcelas ao longo dos anos. Só que o banco tem aquilo para receber do cliente, 500 mil, 600 mil dólares, em várias parcelas, só que o banco resolve vender esses recebíveis. Então, securitização é venda de recebíveis. Eu tenho 500 mil para receber nos próximos 10 anos, tudo bem? Aí ele chega para você e fala, quer comprar esse recebível de 500 mil? Eu te vendo aí por 480, por 470 mil. Aí você tem interesse, você paga os 470 para o banco te entrega esses recebíveis, né, na forma de títulos, para você receber 500 mil ao longo dos próximos 10, 15 anos. Então você vai receber 500 e você pagou 470, 450, o banco fica com o dinheiro e está resolvido. Tudo bem? Só que chegou uma hora em que a bolha explodiu. E quando a bolha explodiu, os preços dos imóveis despencaram. Imagina que você comprou um imóvel por 500 mil dólares e agora ele está valendo 100 mil dólares, 200 mil dólares, e você tem que pagar para o banco 500 mil dólares. Você para de pagar. Você para de pagar, porque você está tendo um baita prejuízo. Aí você vira inadimplente. O banco recebendo o calote dos inadimplentes vai dar o calote, evidentemente, naqueles caras que vão receber os títulos, aqueles da securitização. Ou seja, o banco passou os recebíveis para fulano, ciclano. Se o banco não recebe, fulano e ciclano não recebe. Resultado, crise imobiliária que virou crise financeira, e essa crise financeira derrubou a economia dos Estados Unidos, o que acabou derrubando a economia mundial, ou seja, a crise se espalhou. Olha que loucura, olha só que loucura. Vamos resolver a questão? A comparação entre os significados da atual crise econômica e do crash de 29 oculta a principal diferença entre essas duas crises, pois o crash da bolsa em 1929, letra A, adveio do envolvimento dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, e a atual crise é o resultado dos gastos militares desse país nas guerras do Afeganistão e do Iraque. Tá errado, né? O crash de 29 não adveio da participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra, ele adveio do grande crescimento econômico da economia dos Estados Unidos pós-Primeira Guerra, mas não do seu envolvimento, e também o crash, a crise atual na época desse Enem aí, tá? Não tem absolutamente a ver com gastos militares, nem no Iraque, nem no Afeganistão, nem nada. Tudo bem? Letra B. A crise de 29 ocorreu devido a um quadro de superprodução industrial nos Estados Unidos. Perfeito. E a atual crise resultou da especulação financeira e da expansão desmedida de crédito bancário. É essa, alternativa B. Né? A crise de expansão desmedida, todo mundo foi recebendo empréstimo com muita facilidade para comprar imóvel, a procura de imóvel foi grande demais, a bolha se formou até que ela estourou. Letra B, marque essa alternativa, curte o vídeo, se inscreve no canal, eliminando rapidamente
as alternativas C, D e E. A crise de 29 foi o resultado da concorrência dos países europeus reconstruídos após a Primeira Guerra, e a atual crise se associa à emergência dos BRICS. Não, né? Não foi com concorrência da Europa, a crise de 29, e o BRICS tem nada a ver com isso, tudo bem? Letra D. O crash da Bolsa de 29 resultou do excesso de proteções ao setor produtivo estadunidense. Não, o setor produtivo fez o que quis e produziu em demasia, tudo bem? E a atual crise tem origem na internacionalização das empresas e do avanço da política de livre mercado. Alguma coisa tem a ver, mas essa internacionalização das empresas, né, as multinacionais, não tem nada, não relaciona, né, com essa crise. Agora, o livre mercado, né, com o neoliberalismo, com a integração dos mercados financeiros, isso aí pode ter uma influenciazinha, mas ainda longe de resolver, de poder justificar a crise. E letra E. A crise de 29 decorreu da política intervencionista norte-americana, de jeito nenhum, na época era liberalismo sem intervenção. E a atual crise resultou do excesso de regulação do governo desse país sobre o sistema monetário. Pelo contrário, se o governo estivesse fazendo regras, regulando, percebendo a atuação do mercado, não ia deixar ter essa expansão de crédito desmedido e emprestar dinheiro para todo mundo, nem mesmo para os ninjas. Beleza? Legal? Então aí a gente marca a alternativa B de bola. É uma questão bem interessante para a gente ter aí um panorama sobre questões de crises financeiras. Valeu, galera!